Marlene tem muita experiência, deixa ela fazer isso. O que vocês estão precisando? Qual que é o problema agora? Estou fechando microfones, tá, pessoal? Ó, eu coloquei a Rosemary como... A doutora Rosângela está nos esperando. Vamos... Eu estou conseguindo admitir as pessoas agora, Marlene. Eu faço isso, eu admito e fecho os microfones, tá? Pode começar. Acho que agora... Quem que está compartilhando? Será que é a Luzanira? Ela não estava conseguindo antes. Você dá sequência, Rosemary, na admissão das pessoas? E eu vou dar as boas-vindas e a Luzanira vai fazer a apresentação. Certo. A doutora tem até às 16 horas, então a gente tentar fazer o mais resumido possível para aproveitarmos bastante ela, né? É às 16? Eu estava otimista, achando que ela estava assim mais às 17. Mas está ótimo, gente, está excelente. Talvez, acho que nem coloque a apresentação, né, Arlene? Vamos direto para os conhecimentos que a doutora tem. Pessoas novas na sala, né? Eu gostaria que as pessoas novas da sala, boa tarde, as que estão novas na sala, eu gostaria que vocês colocassem no chat o seu telefone, quem te convidou, para que depois elas possam entrar em contato. E hoje nós temos uma reunião especial, com a presença da doutora Rosângela, então temos que aproveitar o máximo do nosso tempo com ela, porque o tempo dela é super precioso. Então, a Lujaneira ela vai fazer uma apresentação rápida, porque tem pessoas novas na sala, e aí, na sequência, nós vamos ter a palavra toda para a doutora Rosângela, nossa cerejinha do bolo hoje. Lujaneira, tudo em ordem aí? Tudo. Então, sejam todos bem-vindos. Vocês vão estar ouvindo agora a Lujanira. Ela está na Holanda. Ela é uma terapeuta e ela tem muito a nos ensinar, a nos compartilhar a sua experiência com a gente. Então, Lujanira, com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora, boa tarde, Débora, gratidão pela sua apresentação, gratidão à doutora Rosângela e a todos os participantes dessa live. Né? Eu não abri a tela, porque eu vou ser bem sucinta nessa apresentação. Essa reunião é uma reunião que trata de física quântica, que trata de energia quântica, e eu gosto sempre de abrir as apresentações falando um pouquinho de física quântica e de energia quântica. Mas antes de iniciar a gente definir o que seja essa física quântica, que está muito em voga hoje, é muito importante a gente lançar, e eu convido a todos vocês a fazer o seguinte questionamento: qual é a visão que vocês têm do mundo? Porque diante dessa visão, dessa nova visão que vocês têm, que vocês interpretam, que vocês percebem, que vocês têm da realidade, é que a gente vai definir os lapsos temporais, as linhas temporais que a humanidade está pisando, está trilhando ultimamente. Né? Nós saímos de uma ciência ortodoxa, né, que os próprios físicos chamam de ciência morta, onde se estudava só o que não estava conectado com a vida, o que não estava conectado com o planeta. Os próprios físicos afirmam isso. Mas eles, diante de toda essa perspectiva de transição planetária, os desafios que nós estamos vivendo hoje, surge
uma nova ciência, né, a partir da teoria quântica de Max Planck, e os cientistas, os teóricos, os estudiosos, os leigos estão nessas fileiras de física quântica. Mas o que seja isso? Mas o que vem a ser a tal física quântica? A física quântica, gente, vamos fazer um breve resumo para a gente entender do que nós estamos tratando aqui hoje, né? É a física que trata das ínfimas partes da criação, a mecânica relacionada às ínfimas partes da criação. E você, dentro dessa física quântica, nós temos a energia quântica, né? O que vem a ser energia quântica? Dentro da física quântica, nós chamamos energia quântica de vácuo quântico, de energia de ponto zero, que é energia primordial, ou alguns chamam... É? Vocês conseguem me ouvir? Sim, tá tudo ótimo. Não, tem gente falando que está sem som, que não está ouvindo. Tá ótimo, Janira, siga em frente. Ok. Nós estamos falando de energia quântica, que é o que a Limbic Arc vem trazer para a gente. É muito importante entender um pouquinho de física quântica e do que seja a energia quântica, porque é o que trata o aplicativo que nós estamos lidando. Então, a energia quântica, dentro da física quântica, é chamada de energia indutora, de energia de ponto zero, de energia primordial. No meu entender, no meu linguajar, eu chamo de energia perfeita, porque a velocidade que essa energia... vocês vão entender quando a gente falar um pouquinho do aplicativo, entra e faz comunicação com a nossa parte quântica, que são as ínfimas partes do nosso ser, é excomunal. Então, essa é a energia quântica. E dentro de todo esse contexto que a humanidade está passando, e dentro dessas mudanças de visão do mundo, que é a pergunta que os físicos fazem nos seminários que a gente faz, nos livros que a gente lê, com os próprios cientistas, eles mesmos, é o linguajar que eles lançam entre eles e para a humanidade, né? A gente não está com a tela aqui, mas numa próxima oportunidade vocês vão ver o planeta, ele é muito importante. Então, é muito importante vocês saber, entender essa visão que você tem da vida, do mundo, do planeta, do funcionamento das coisas, porque é isso que vai determinar o que a gente vai receber de volta do que a gente percebe na realidade. E dentro essa nova visão do mundo, nós temos hoje vários cientistas que estão trabalhando nessa nova perspectiva de mudança da realidade. E aí, o que nós vamos perceber é a Limbic Arc que entra. E o porquê que nós estamos aqui agora? Porque cada um de nós, de uma forma ou de outra, tem uma nova visão do mundo, tem uma visão mais expansiva de criação da realidade, uma visão mais regeneradora do que vem a ser o novo humano, né? Que muitos cientistas já começam a falar. E a Limbic Arc, ela chega exatamente utilizando todos os recursos da física quântica, todos os recursos. Por quê? Nós temos um aplicativo, né, que, através de toda a tecnologia que eles reuniram lá com os cientistas da Limbic Arc, conseguiu estabelecer um campo energético que vai fazer comunicação com o campo informativo energético do nosso corpo. Então, dentro da Limbic Arc, nós temos o que nós chamamos de entrada biométrica.
como que vai ser essa comunicação dessa energia com o nosso corpo, dessa física e dessa energia também, através dessas entradas biométricas, que vão gerar uma resposta cinética, da velocidade que essa vibração, que essa energia entra na nuvem. Então, é essa tecnologia. Quem diria que há 30 anos atrás nós poderíamos imaginar que uma assinatura energética, que é o que a gente chama, porque são informações, né? Essa nuvem que eu estou falando para vocês é um campo energético composto de informações, alguns chamam de algoritmos, mas é um conjunto de informações que formam esse campo de energia, que é essa energia de ponto zero. Significando o quê? Só vou fazer menção aqui à fórmula do Dr. Grabovoi, que ele conseguiu comprovar, dizendo o seguinte, que a energia é igual ao volume de informações vezes a velocidade da percepção. Então, isso corrobora, assim, evidentemente, de forma muito clara, com o que a gente vivencia aqui na Limbic Arc. Ou seja, a gente tem um campo energético, o Dr. Cook, que é o criador, que é o cientista que desenvolveu essa ferramenta, essa tecnologia, nós temos um campo energético que é igual ao volume de informações. Que volume de informações são esses? São assinaturas vibracionais que estão lá, que ele conseguiu alocar nesse campo energético, nesse campo de informações, vezes a velocidade da percepção. Essa velocidade da percepção, ao meu ver, é a entrada biométrica da sua voz, da sua frequência vibracional, que entra nessa nuvem através dessa tecnologia, né? Dessa entrada biométrica. Então, nós temos perfeitamente a ciência fazendo aos nossos olhos, nos colocando diante de uma nova perspectiva, de um novo mundo. Gratidão por me ouvirem, e agora eu quero passar a palavra para a grande estrela da nossa tarde de hoje, que é a doutora Rosângela, autoridade em ciência quântica no Brasil e no mundo, e também, além de ser uma médica, uma especialista, ela é percursora de uma especialização de medicina quântica no Brasil. Então, eu tenho grande honra de estar aqui com ela e quero convidá-la para vir falar para a gente mais a respeito dessa maravilhosa ciência quântica. Olá, então, é um grande prazer estar aqui também. Fico feliz que tenha dado certo, a gente ter um momento juntos, e assim, passar um pouco de informação, que é o que eu me dedico hoje. Hoje, tudo que eu faço é na área acadêmica. Eu exerci a medicina por 37 anos, eu criei a primeira pós-graduação em terapia vibracional quântica, em saúde quântica, e a teoria quântica aplicada à qualidade de vida. A gente tem aí várias pós-graduações, todas com a autorização do Ministério da Saúde, e algumas também extensões universitárias. Inclusive, tem uma delas que é justamente sobre biologia quântica, ou seja, o que o ser humano tem de quântico e como a gente pode usar esse conhecimento para melhorar, né, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E também eu tenho uma outra extensão universitária que eu criei em cima da capacidade de autocura. Essa da autocura tem tudo a ver com o Limbic Arc, porque o Limbic Arc é uma tecnologia baseada nas teorias quânticas, já criada em cima de uma ciência já conhecida, né? Até antes da gente começar, estávamos conversando, eu com a Luz Janeira, que o embasamento científico do Limbic Arc
é algo já de muito tempo, ele não é uma coisa moderna, recente. Onde é que está a grande sacada, como eu digo, do Dr. Cook, foi criar o aplicativo que nos dá a possibilidade, ou melhor, a concessão, né, o direito de utilizarmos as informações que estão nesse campo, que é uma espécie de nuvem. E é exatamente isso que a Lujanida falou. A gente tem hoje uma concepção, né? A gente tem um conhecimento muito grande já dessa ideia dos campos de energia. A gente tem as nuvens nuvens da Apple, que foi um dos primeiros que começou com essa ideia, né, que é a iCloud. Aí nós temos nuvem do Samsung, o Google Drive é uma nuvem, o Dropbox é uma nuvem, a nuvem dos bancos, né? Cada banco tem a sua própria nuvem, ou seja, são plataformas que se utilizam de algoritmos matemáticos ligados à computação e conseguem fazer com que haja uma espécie de limitação de campo de energia, e nesse campo eles colocam as informações. E aí a gente precisa de um link para poder entrar em contato com a informação que está no campo. O que eles fizeram com o Limbic Arc? Eles colocaram mais de 400 itens virtuais dentro desse campo, e nós temos uma possibilidade, através de um aplicativo, de colocar a nossa energia lá, a nossa assinatura energética. Então, a assinatura energética, como diz o Bruce Lipton, né, é a somatória de todas as informações do ser humano, que é única, porque cada um de nós é único, né? Nós temos tudo igual e ao mesmo tempo, quando soma tudo, a gente é diferente. Então, nós temos o tudo igual no sentido de que nós somos 99% iguais no DNA. Então, o DNA humano ele é 99% igual em todas as pessoas. Quando a gente fala que somos todos irmãos, é verdade, né? Pelo menos a nível de DNA, nós somos todos iguais. A grande diferenciação entre nós é em 0, alguma coisa por cento, então é menos de 1%. E se a gente pensar que em menos de 1% de informação no DNA, que é uma biblioteca informativa, né, com uma linguagem binômia, que é isso que é o nosso DNA, naquele pedacinho, que é menos de 1% do que tem de informação, faz seres tão diferentes, né? Uns são altos, outros são baixos, outros são magros, gordo, branco, amarelo, vermelho, cor-de-rosa. Quer dizer, a gente tem todas essas variações, além das variações ligadas à resposta que cada um faz para um tipo de terapia, um tipo de alimento, tudo isso está definido ali. E se nós pensarmos, então, nesses termos, a gente entende que as assinaturas energéticas são completamente diferentes umas das outras, não é verdade? Porque o que determina uma assinatura energética é a informação final da somatória de todos os campos que estão dentro de nós. Porque nós também temos energia e campos dentro de nós. A gente tem, inclusive, cada uma das nossas células tem um campo de energia. Cada um dos nossos órgãos tem um campo de energia, porque é onde está a informação. É bem interessante quando a gente olha desta forma, porque aí a gente se dá conta que nada disso que a gente está achando que é do outro mundo, ou é, né, de outro planeta, nada disso é difícil, é tudo muito simples. Nós só não temos o conhecimento. Aliás, uma das brincadeiras que eu faço com os meus alunos, né, e eu dou muita aula na área da saúde, basicamente o meu foco são profissionais da área de saúde, eu digo para eles assim, ó, você ser especialista em alguma coisa te faz diferente de todos os outros simplesmente porque você tem um conhecimento a mais. Mas você não vai ter um conhecimento a mais em cima de tudo, é só em cima de alguma coisa. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Qual é a diferença de eu estar aqui conversando com vocês e vocês estarem me ouvindo? É porque eu tenho um conhecimento a mais. Mas isso não quer dizer que a gente sabe tudo
E também não quer dizer que esse conhecimento é só meu. Esse é um conhecimento que qualquer um pode aprender desde que se dedique a estudar. A gente tem um tempo para aprender. Eu fiz uma escolha muitos anos atrás e que eu queria... Eu sempre fui muito sedenta de conhecimento, eu queria saber o máximo possível numa área, que é a área da saúde voltada às teorias quânticas. Isso há mais de 30 anos. Então, eu venho desenvolvendo um conhecimento em cima disso, eu venho mostrando para as pessoas isso, fazendo informações em cima disso. Mas qualquer um que está aqui nessa sala do Zoom pode fazer o que eu faço, desde que se dedique a estudar. Então, a gente tem que estudar, aí a gente tem que ter a prática para a gente poder se sentir habilitado. A minha proposta em relação à parte acadêmica é criar cursos para que as pessoas que têm interesse aprendam e se transformem em autoridades nesse assunto. Tudo isso que eu falo é para desmistificar. Eu quero que vocês entendam que o que nós temos na mão, com o Limbic-Ar, que é um produto fantástico, eu pessoalmente estou usando ele desde o dia 2 de janeiro de 2020, então eu já tenho uma boa experiência minha, com a minha família, porque assim que deu eu coloquei todo mundo lá, meus netos, minha filha, meu genro, meu marido, então todos nós estamos no Limbic-Ar ligado à minha raiz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um conhecimento de uso, eu antes fiquei algum tempo estudando o processo, para mim poder me sentir, né, segura e entrar começar a utilizar para mim, né? E depois, 2 meses depois, eu entendi como é que eu me sentia, o que acontecia, passei para minha família. E hoje, o que eu quero dizer para vocês é que vocês estão com uma possibilidade de criar condições para que as suas células respondam de uma forma epigenética, ou seja, criando uma excelência, porque é isso que ele faz, ele dá uma informação para a célula, e isso cria uma excelência de resultado, uma excelência de resposta. Porque tudo que acontece no nosso organismo, ele vem da informação que a célula capta de fora dela. Então, nós temos mais de 50 trilhões de células no nosso corpo, e cada uma delas tem capacidade de vida isolada. Se nós pegarmos uma única célula de qualquer lugar do nosso corpo, colocar numa placa de Petri, que é de fazer cultura, botar comida, água, oxigênio ali, ela vai viver, e ela vai se desenvolver, e ela é capaz de se multiplicar se ela for proliferativa. E se ela for somática, ela ainda vai se multiplicar umas 50 vezes. Aí sim ela morre. Mas se ela for proliferativa, como é o caso da parede do intestino, ou nossa célula do sangue de defesa, ela pode ficar se replicando indefinidamente, desde que tenha condições de vida. Isso só para vocês entenderem que nossas células funcionam independente. Elas são verdadeiros microcosmos, né, que a gente chama. Mas quando junta tudo numa pessoa só, vai criando uma bola vai criando uma massa de informação e uma massa de matéria, porque a gente está condensado aqui, né, nesse corpo, a gente tem uma energia condensada. E isso tudo vai se somando. E no momento que eu tenho um pensamento que me dá significado no meu corpo mental, e eu tenho um corpo vital que me dá a somatória, né, dos campos morfogenéticos informativos. Então, isso a gente sabe hoje que está no campo vital, né, no corpo vital, onde eu tenho a vida, por isso que o nome é corpo vital, eu tenho a energia vital, a energia da vida. E depois eu tenho o campo físico, que é o corpo que está colapsado. Então, eu tenho uma energia mais etérea, que é o meu significado, a minha mente, que sabe o que eu sou, quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou. Essa é a minha mente consciente. Junto com ela, eu tenho uma mente inconsciente ou subconsciente, que é onde está rodando os programas, que é para mim poder ter
homeostase, que é equilíbrio, né, em todas as funções, onde eu vou ter as informações emocionais, onde eu vou guardar minhas crenças, infelizmente, porque se eu pudesse ter minhas crenças na minha mente consciente, com certeza nós todos íamos ser fantásticos, maravilhosos, porque nós ia tirar as porcarias de programa que a gente botou lá, né? E as crenças iam ser só crenças boas. Mas como a gente interpreta o que acontece com a gente e incorpora as crenças na mente subconsciente, a gente tem esse problema, né? De depois ter que ficar limpando as nossas crenças. Mas isso é para vocês terem uma noção geral que nós, seres humanos, somos seres totalmente quânticos, nós respondemos às informações do meio, as nossas células funcionam sozinhas, e o que o Limbic Arc tem de bom para nós? Tem informação, uma informação de qualidade num aplicativo. Então, eu tenho o controle total do que eu quero para mim naquele aplicativo. E aí, fora isso, eu ainda tenho um plus nesse aplicativo ou nesse campo de energia que tem essa informação toda. Eu tenho a capacidade da própria tecnologia fazer uma espécie de comparativo entre a informação e a energia de tudo que já está dentro do campo com a minha, que vai chegar nessa assinatura energética, porque não é a gente que vai lá para o campo, é somente a informação. Então, a nossa informação captada pela voz, que é única para cada um de nós, junto com essa avaliação biométrica, que até a Luz Janira falou, esta assinatura energética, que é única, só eu que tenho a minha, cada um que está aqui tem a sua. Esta é a que vai ser comparada dentro do campo, que é o campo de todo, esse Limbic Arc é o campo, então essa tecnologia que está dentro lá desse campo faz uma espécie de checagem ou comparação entre a energia do que está lá e a minha. Porque no momento que entra no campo uma energia nova, no caso, a nossa assinatura energética, há uma modulação do campo, porque o campo tem que ficar sempre no ponto zero. O que é ponto zero? Ponto zero é quando tem um equilíbrio total das energias. Então, sempre tem uma acomodação para ponto zero nas nuvens, nesses campos de energia. E isso faz parte da tecnologia. Então, se eu jogo a assinatura para esta nuvem, essa nuvem tem que se acomodar com essa energia nova minha que chegou. Nesse momento é que acontece a ressonância. A ressonância é a comparação da minha energia com a energia de tudo que está lá. Tudo aquilo que bater melhor com a minha energia vai me dar uma ressonância alta. A resposta que vem pelo aplicativo vai dizer qual é a percentagem de benefício que as minhas células têm se eu entrar em contato com aquela energia que é um algoritmo matemático. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples. Ontem mesmo eu renovei o meu Limbic Arc, o meu Infoboosts, né, os meus. A gente pode escolher padrões que já estão definidos e a gente pode personalizar. Então, eu sempre escolho um padrão, no caso, imunidade de hoje, porque nós todos estamos aqui precisando dessa imunidade. Então, eu escolho um padrão. Deste padrão, eu vou ver quantos daqueles que foram já determinados pelo próprio aplicativo que se dão bem comigo. Quanto mais alta for a ressonância, melhor a minha célula responde àquela informação. Por exemplo, nesse caso do meu ali, como eu estou usando isso há muito tempo, né, desde que foi lançado esse padrão da imunidade atual, faz meses, aquele que está, tudo aquilo que estava lá, só um dos infoboosts, dos itens virtuais do padrão, está agora acima de 80, ou seja, de todo o padrão da imunidade, que eu já passei por vários, eu fico cuidando isso, uma hora é um que me precisa mais, outra hora é outra,
Agora, eu só preciso, o único que tem alta ressonância comigo é um único que é um óleo essencial. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas as minhas células estão tão bem no sentido de equilíbrio que elas não precisam de mais nada para este padrão. Mas isso não quer dizer que eu não esteja em ressonância com outras coisas. Então, outra possibilidade deste aplicativo, eu posso abrir os extras, né? Posso abrir todos os infoboosts. E aí eu vou ter uma listagem que vai me dar quais são os que têm maior ressonância. E eu escolho daí de maior ressonância os que estão acima de 80. Pode ser menos? Pode, se tiver algum lá que seja muito importante para a gente. E a gente, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós podemos hoje precisar muito de cobre, de zinco, que são minerais importantes para as células poderem ter defesa, não deixar os vírus entrar dentro da célula ou se defender mais. Então, essas informações de cobre, de zinco, mesmo que eu tenha uma ressonância baixa, eu posso escolher manter o contato com elas. No geral, a gente nota, por esse tempo que eu estou usando, pelas pessoas que eu indico, eu tenho alguns pacientes meus que eu indiquei, então a gente tem uma proposta hoje que dá para ter uma noção do que acontece. E a gente tem notado assim, que os de maior ressonância geralmente tem a ver com o nosso momento. Então, por exemplo, dessa última vez, eu estou aí com uns probleminhas de documentação do meu marido, que então, né, estamos atrás de um documento, e o documento não vem. Então, ele ficou ansioso, né, com essa história, dependendo de órgão público, para dar documento para a gente. Óbvio que a maior ressonância que eu tive ontem era para alguns dessas ervas americanas, ervas chinesas, que são para diminuir a ansiedade e melhorar, aumentar a nossa paciência. Então, você vê o quanto que isso me prova que essa possibilidade de ressonância que a gente tem é tão maravilhosa, porque o que fez foi isso, pegou a minha informação dentro de um campo de energia e aquilo que vai me beneficiar, o próprio programa já manda dizer para mim. A escolha é minha se eu vou usar ou não, mas eu posso me utilizar desta possibilidade, que é o que vai me ajudar mais neste momento. Assim eu também posso desintoxicar, assim eu também posso me proteger do 5G que está aí. O 5G é um exemplo. Logo que eu comecei com os itens, eu escolhia sempre, eu abria lá o todos, ia lá no 5G. E às vezes ele estava mais alto, às vezes mais baixo, mas tem um detalhe, gente, o nosso corpo aprende, as nossas células aprendem a se defender. Então, conforme eu fui usando 5G, toda vez eu aplicava o 5G. Ele estava lá em 70, já chegou a 82 de ressonância, aí ele foi baixando. Hoje o 5G para mim está 20. Isso quer dizer que eu não preciso mais dessa informação, pelo menos não neste momento. Por quê? Porque eu usei por alguns meses, o corpo aprendeu a se defender. Porque o nosso corpo aprende, ele é maravilhoso. As nossas células são fantásticas. A gente não pode atrapalhar elas. Se a gente deixar funcionar sozinho, geralmente dá mais certo do que quando a gente se mete. E, bom, eu acho que eu falei bastante já aqui, espero que vocês tenham entendido a mensagem e por que eu estou tão apaixonada por esse tipo de aplicativo, porque eu venho trabalhando com muita coisa energética nos últimos 30 anos e venho fazendo muitos estudos, né? O ano passado eu terminei um doutorado em medicina integrativa quântica, que eu saiba, eu sou a única médica no Brasil que tem esse título. Eu estou fazendo agora a minha tese de pós-doutorado. E essa proposta dentro da International Quantum University
é uma proposta de estudo real de toda a teoria quântica aplicada à saúde. Então, eu vou dizer para vocês que a minha bagagem hoje é muito grande. Eu tenho também trabalhado há 17 anos com uma linha de florais quânticos, que é uma inovação brasileira, uma tecnologia quântica desenvolvida no Brasil, maravilhosa, com resultados fantásticos, né? E aí eu estou com, só esse ano, eu estou com mais de 1.200 alunos fazendo meu curso de florais quânticos. Então, você veja que a gente tem realmente maravilhas aí de resultados, que é o que a gente pode dizer do Limbic Arc. O Limbic Arc nos dá resultados, mas na proposta do Dr. Cook e do aplicativo é qualidade de vida, não é tratamento nem terapia, ok? Vou abrir aí para quem quiser conversar. Quem tiver perguntas a fazer, doutora Rosângela, abra um microfone coordenadamente, né? E vamos aproveitar o tempo que a doutora Rosângela se propôs a nos dar, né? E fazermos perguntas para ela. Débora, eu vi que tem perguntas no chat. Você repassa, por favor? Sim, eu estou vendo aqui. A Lígia, inclusive, perguntou, né? A respeito de algum infoboost que seja mais específico para a apneia, doutora Rosângela. Então, veja bem, a gente não tem, como eu falei, a gente não tem a proposta de tratamento. O que nós temos sempre é essa capacidade dessa, vamos dizer assim, da tecnologia ajudar aquela pessoa. Então, se você confiar na ressonância, na tecnologia, o Limbic Arc vai dar para você, para especificamente esta pessoa que tem a apneia do sono, é muito melhor do que aquilo que a gente sabe que é bom para a apneia do sono para todo mundo, porque o todo mundo não tem valor nenhum no Limbic Arc. O Limbic Arc é específico com a ressonância daquela assinatura energética, é a coisa mais maravilhosa e personalizada que eu conheço. Mas se você quiser que eu te diga o que é bom para a apneia do sono, oxigênio que tem lá, você pode escolher alguns daqueles óleos essenciais, como lavanda, que é um óleo essencial que ajuda na qualidade do sono, né? Você pode escolher colágeno, porque a apneia do sono é uma flacidez nessa região, então o colágeno ajuda, né? Então, assim, existem algumas propostas na medicina natural que vai estar lá disponível. Mas eu posso te dizer o seguinte, ó, oxigênio, vou te dar um exemplo. Eu orientei, é o filho de uma paciente minha, né? Então, essa minha paciente, ela e acho que são 3 filhos. E o filho, um dos filhos dela estava com uma queda de oxigenação no cérebro. Isso é uma situação porque nasceu com problemas, então tinha toda uma história em cima disso. E ela começou a utilizar o oxigênio, porque as primeiras vezes ele dava alto mesmo, e porque é óbvio, se a falta é de oxigênio, vamos dar oxigênio. Mas olha que interessante, com 3 meses de uso, o oxigênio não era mais necessário. Então, o que eu estou dizendo aqui é, aquilo que você pensa que é o melhor na nossa concepção, fora desta proposta. Quando você tem uma proposta que te dá ressonância, é melhor você confiar na ressonância, que é muito melhor do que aquilo que a gente pode oferecer no que a gente conhece fora disso, porque aí você pode personalizar, é isso que eu queria dizer. O ozônio, por exemplo, nós temos no Limbic Arc ozônio, gente. Eu amo ozônio, inclusive eu tenho um aparelho, está aqui do meu lado, eu tenho aparelho de ozônio por causa dessa droga, dessa pandemia, eu tenho um sanitizador de ar à base de ozônio, ó, ele produz ozônio e sai por aqui, e eu encho de ozônio no ar, toda vez que eu recebo visita, toda vez que chega alguém aqui, quando eu faço compras, eu boto as compras tudo no chão, boto ozônio nelas.
Eu uso muito ozônio. Então, óbvio que, para mim, ozônio é algo que, se eu fosse escolher pelo que eu penso que é o melhor, ozônio é algo que eu iria estar sempre em contato. Pasmem, ontem mesmo eu dei uma checada, o ozônio hoje, para mim, é 16%. Entenderam? A minha ressonância com ozônio. Mas por que, Rosângela, se isso é bom? Porque o meu corpo sabe já como usar, para que, né, como que ele responde. Eu não preciso mais dele neste momento. Pode ser que daqui a um tempo aconteça alguma coisa que eu vá precisar do ozônio. Provavelmente vai subir o ozônio. Mas é isso que eu estou falando para vocês, é que nem o 5G, eu fiquei impressionada. Quando eu me dei conta disso, e não faz muito tempo que eu me dei conta disso que eu estou contando para vocês, eu fiquei mais encantada ainda. E eu me dei conta por causa disso que foi acontecendo, de uma pessoa, de outra, e comigo. Comigo, meus netos, minha filha, que eu controlo, que eu vejo, aí só o que faço para ele, né? Ele só bota o dedinho ali, a voz e o dedo, e eu que decido tudo. Então, eu tenho controlado essas coisas e me dado conta que a gente pode confiar nessa proposta da ressonância. Posso falar? Pode. Para eu pegar a palavra. Doutora Rosângela, essas 3 últimas palavras, eu acho assim que já coloca a coroa na cabeça do Dr. Cook, que é confiar na resposta da ressonância. Confia no trabalho, confia no aplicativo. Agora, a gente sabe que a gente tem a seleção dos 10 elementos, de acordo com o InfoBoost, pela indicação do SparkScan, né? Pela ressonância. E a gente fala também que a gente deve optar pelos elementos que estão acima de 80%. Então, no seu ponto de vista, na configuração, é interessante manter esses 10 ou fazermos a opção pelos que estão acima de 80% e incluir, completando com 80% dentro daqueles que não são específicos para aquela função, por exemplo. Eu entendi. Eu entendi a pergunta. Tá, essa é a primeira pergunta. Eu vou deixar. Vai com ela. Tá. Então, assim, o que eu tenho feito comigo, com meu marido, como eu falei agora? Eu tenho feito assim. Eu abro o padrão, eu escolho um padrão, como eu falei aqui, eu escolho sempre a imunidade, porque eu acho que é fundamental nessas circunstâncias. E esse padrão vai ser a baliza, vamos dizer assim. Então, tem lá, sei lá, vários infoboosts. Daquele padrão, os primeiros 10 só vou usar se eles forem acima de 80. O meu padrão ontem, para a imunidade, eu só tinha um acima de 80. Só um. Foi o único que eu marquei. Todos os outros eram abaixo de 80, não marquei. Eu fui lá para todos. Eu poderia ter aberto outro. E aí eu marco um e abro outra coisa. Mas eu optei por entrar no todos, lá embaixo, e eu fui escolhendo daqueles que eu tinha mais ressonância, sem me preocupar com o padrão, entendeu? Uhum. Ok. É uma diretriz bem interessante para seguir, né? Que a gente confia na ressonância do aplicativo e segue em frente. Doutora... Essa visão é algo que eu tenho visto ultimamente, que antes até eu nem falava sobre isso, porque eu não tinha me dado conta do quanto que eu devia confiar nisso, entendeu? Porque é como eu digo, a gente tem mania de se meter nas coisas, né? Ainda mais eu acho, nossa, mas eu conheço tanto disso, vou fazer do meu jeito. Mas quando eu me dei conta que não tinha por que fazer, para que eu vou perder tempo, marcar 20 outros ou 30 outros que eu sei que é bom para aquilo, se não for a melhor ressonância naquele momento, entendeu? Maravilhoso. Doutora Rosângela, na escolha do padrão também é muito determinante, né? Porque a gente sabe que nós temos 3 infoboosts para escolher. Como chegaram muitas perguntas relativas a problema renal, pessoas com deficiência renal, a senhora teria alguma infoboost de escolha, no caso de problema renal?
E o que a senhora me fala a respeito do Infoboost lançado ontem para a saúde do sangue? Bom, do sangue eu não avaliei ainda. Eu vi que ele estava lá, mas não tive tempo de olhar, e então não posso te falar como é que eles marcaram o padrão para sangue. Eu vi que quando eles marcam esses padrões, né, eles pegam muita coisa que já está lá e botam alguma coisa nova, né? Então, tem alguns novos e muitos já estavam lá. Então, eles escolhem de acordo com as indicações dos produtos que já estavam. Eu não olhei, não sei te dizer do sangue o que botaram lá. Só acho muito bom que a gente tenha essa possibilidade. Por quê? As pessoas que não têm muita noção e no começo não têm muita confiança na proposta, elas podem querer usar os padrões para começar, né? Foi como a gente fez, eu fiz assim também, eu comecei a experimentar tudo lá, né? Eu botava sempre imunidade, que eu uso até hoje, e fui mudando, experimentando, qual é a diferença, como é que eu me sinto, o que eu faço, que era para testar mesmo, né? Então, eu vejo que o padrão ajuda nesse sentido. Em relação especificamente a rim, a gente tem alguns infoboosts que ajudam o rim, mas para a escolha inicial, eu faria o detox, porque o rim e o sistema urinário é uma linha, ele é uma via natural de desintoxicação do nosso corpo. Então, se eu começar com o detox, eu já vou ajudar a ampliar a capacidade de desintoxicação desse organismo. Por isso que eu acho que pode começar com esse. Maravilha. E uma outra pergunta diz respeito, assim, uma pessoa que já está num quadro crônico, se tem expectativa de reverter? Vai depender. Depende do quê? É mais ou menos como você pegar um arquivo do computador, vamos supor que você está fazendo um arquivo no computador e, de repente, você se perde e começa a deletar o arquivo. Se o que deletou do arquivo estiver lá na lixeira, eu posso captar de volta e eu monto o arquivo outra vez. Mas, se por acaso esvaziou a lixeira, você não tem de onde tirar mais nada daquele arquivo e ele não vai se recuperar. Essa é exatamente a forma de olhar para uma doença crônica. Uma doença crônica degenerativa. O quanto sobrou do arquivo? Eu tenho condições de recuperar esse arquivo, eu vou conseguir alguma coisa. Se esse arquivo ferrou mesmo, não está mais lá, daí eu vou te dar um exemplo assim, ó, às vezes as pessoas procuram a gente em situações extremas. Como eu digo assim, ó, que pena, me procurou 30 anos atrasado, né? Porque há 30 anos atrás estava começando a doença, eu podia ajudar muito. Agora está morrendo, o que eu vou fazer, né? Ajudar a acender a vela. Então, as pessoas têm que entender que a gente não faz milagre, a gente não faz mágica, a gente tem na mão coisas maravilhosas, mas são de ciência e tecnologia. Então, a gente precisa de uma resposta sempre celular, uma resposta individual. E essa resposta vai depender do que sobrou. Eu tenho casos que eu cuido, por exemplo, anos de esclerose múltipla, de pessoas que estão acamados, que não têm mais condições de levantar sozinhos, mas que os últimos 5 anos eles ainda tiveram um pouco de qualidade de vida. Mas não resolveu, não saiu da cama, não voltou a andar. Então não ajudou. Ajudou muito, porque fazia infecção 4, 5 vezes por mês, estavam deteriorando totalmente a sua capacidade de convívio com a família, e pararam de fazer a infecção, começaram a ter o convívio de novo. Então, não resolveu o principal, que seria a parte neurológica, porque não tinha como, já tinha perdido a capacidade total de resposta, mas conseguiu melhorar a sua qualidade de vida. Então, isso é que a gente tem que considerar na doença crônica. Nós não vamos prometer curar ninguém, até porque não existe cura, a única cura que existe é a autocura, a pessoa que se tem que receber estímulos para se autocurar, e enquanto as pessoas não entenderem isso, vai continuar esse caos da saúde, porque todo mundo acha que tem a pílula mágica, eu estou doente, então eu vou tomar a pílula mágica, e quem me der essa pílula é o meu herói. Gente, não existe isso. Exceção. Agora nós estamos numa época do Covid. O que está acontecendo com o Covid?
as pessoas que estão saindo bem são aquelas que, mesmo que precisaram entubar e ficar no hospital, o hospital, a intubação, o oxigênio, o antibiótico, tudo que foi feito não é para curar o Covid, é para manter a pessoa viva a tempo do sistema imunológico desta pessoa conseguir dar conta do vírus. Enquanto não entenderem isso, não vai sair desse problema de achar que existe uma indústria farmacêutica capaz de resolver o problema da doença do mundo. Não tem, não vai existir. Porque nós é que nos autocuramos. O que nós precisamos é o estímulo certo e a nutrição certa. Porque enquanto nós não aprendermos que o complemento alimentar é fundamental para nós nutrirmos adequadamente, porque hoje a gente não tem na nossa alimentação tudo que a gente precisa, também a gente não dá conta. Porque nós vamos ter que ter o nutriente certo. Se a gente come e não tem nutriente, vai tirar da onde? É a mesma coisa o limbic arc com a nutrição. Nós temos lá vitaminas, minerais, aminoácidos, todos vibracionais. Todos são informação, mas nenhum é matéria. Quando eu uso o nutrição, eu não estou achando que vai materializar o magnésio, o cobre, o zinco dentro da minha pessoa. Eu sei que eu estou oferecendo para esse organismo a capacidade de absorver melhor e de utilizar melhor esses nutrientes. E isso faz toda a diferença, porque a gente tem pessoas, por exemplo, com anemia, que tomam o nutriente, tomam o sulfato ferroso, tomam o ferro quelado, tomam, e não melhoram da anemia, porque a célula não sabe usar o ferro. Aí você conecta com o limbic arc no ferro. Dias depois, eu tenho uma paciente que aconteceu isso. 15 dias depois, ela saiu de 9 de hemoglobina, que é a quantidade lá de ferro que teria no sangue, ela saiu de 9 para 12 em 15 dias. Fazia só 4 anos que ela estava com 9 e nada fazia melhorar. Isso por quê? Que faltava informação. Mas ela não iria melhorar se ela não tivesse tomado ferro, porque não dá para materializar o ferro, entendeu? Ela precisa comer o ferro e a informação de como fazer o ferro entrar na célula. É por isso que eu acho que vocês têm que ter em mente a primeira parte é a informação, porque nós somos primeira energia. E aí a segunda parte é uma boa nutrição, com um complemento nutricional adequado. E aí, sim, juntando as duas, nós vamos ter qualidade de vida, vamos ter saúde, vamos ter o estímulo necessário para nos manter bem em qualquer situação, inclusive quando está doente, inclusive na doença crônica. Gente, se deixar, eu vou ficar aqui de bate-papo, mas eu vou passar a palavra, né? Eu poderia fazer uma pergunta? Aqui é a Fátima Andrade. Poderia fazer uma pergunta? Claro. Oi, doutora Rosângela, já te acompanho já há algum tempo, estou assim, meu coração está assim, de felicidade. Muito obrigada, gratidão. Até me emociono, porque eu estou vivendo a prática daquilo que eu já, há algum tempo, na teoria, já vinha buscando, porque eu fui diagnosticada com fibromialgia, além de muitas outras patologias, e os médicos diziam que eu não tinha cura, que eu tinha que viver daquele jeito, com dor. Então, eu comecei a ler Luiz e Rei, Wallace Lima, até que eu cheguei a ti. E, graças a Deus, eu venho, assim, galgando cada dia mais um conhecimento, graças a vocês aí que saíram da lança tradicional. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Mas o que acontece? Eu tive excelentes resultados. Na apneia do sono, eu não estou tendo mais. As dores diminuíram 99%, a ponto de eu não precisar nem usar os fitoterápicos para dores que eu precisava usar. Eu não estou sentindo dor devido aos desgastes, por ser também diagnosticada com neuromas de Norton, artrose, artrite.
muito osteófito na parte craniana, muito carocinho. As minhas fáscias torciam muito e eu tinha que estar sempre no osteopata para alinhar as fáscias. Então, eu estou há 3 meses muito bem, muito bem. E, para me acordar, devido à fadiga adrenal, eu precisava estar usando cortisol. E isso fez com que eu fizesse um boom no meu quilograma. De 70 quilos, hoje eu estou com 87, sabe? E aí, o que acontece? Eu estou acordando melhor, estou diminuindo a ingesta do cortisol, né? E a minha pergunta para ti é o seguinte, eu, como estou acordando melhor e não sentindo a fadiga com tanta intensidade como antes, eu melhorei assim 90% a fadiga matinal. Aí eu fico na dúvida de se eu colocar energia, já que eu tenho o lance da insônia, que graças a Deus também está amenizando a insônia, né? E perturbação no sono. Então, a minha dúvida é, se eu colocar energia para eu ter esse boom de manhã, vai me afetar o lance do sono? E também porque eu tirei meus ovários aos 30 anos. Então, eu não fiz reposição hormonal por conta de uma predisposição a câncer, que eu já tirei um câncer. Então, eu não podia fazer a reposição hormonal. Me ajuda, por favor? Gratidão. O que eu posso te dizer primeiro, parabéns que você apostou no jeito certo de se cuidar, e eu fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma. Hoje eu brinco com todo mundo, né, que hoje meu objetivo é fazer a corrente do bem. Eu quero que todo mundo ajude uns aos outros a cada vez ficarem melhor. Mas o que eu posso te dizer é assim, o fato de você usar energia é uma modulação da energia. Então, ele não vai fazer energia para mais, ele sempre vai modular fisiologicamente. Então, ele vai te dar mais um pico de energia nos momentos que você precisa. No momento que você não precisa, a célula é inteligente, ela não vai fazer uma coisa que não é dela, entendeu? Ela só vai fazer o que tem que fazer. E é essa maravilha de você entender as informações corretas que vão chegar na célula para que a célula responda, entendeu? É diferente de tomar uma medicação, porque quando você toma um remédio, ele tem um efeito bioquímico, que não é modulador, é o efeito daquele produto. Enquanto aquele efeito não sai do corpo, vai continuar agindo. Esse é o risco de você tomar, por exemplo, um antidepressivo à noite. Se você toma um antidepressivo de noite, você fica elétrica, porque o antidepressivo é para tirar aquela sensação de que você está para baixo. Então, dependendo do que você vai tomar em termos de medicamento, você tem efeitos colaterais. Quando você usa uma informação epigenética, que é o que acontece com o Limbic Arc, que também acontece com os florais quânticos, porque a tecnologia, apesar de serem um pouco diferente, os dois trabalham com modulação e ressonância. Então, o que vai acontecer é que o teu organismo é que determina o que vai funcionar e como. Então, ele nunca vai fazer errado. Ele vai responder certo ou não vai responder. Quando é que não responde? Quando não tem ressonância. Por isso que, se eu começar a usar oxigênio com 16% de ressonância, a minha resposta celular vai ser muito pequena, não vale a pena. Agora, se eu tiver uma ressonância de 100%, a minha resposta vai ser maravilhosa, porque é isso que a minha célula está precisando naquele momento. Ajudou? Doutora Rosângela, tem algumas perguntas que fizeram aqui no chat relacionado a pangastrite e refluxo, osteoporose, sofrimento mental, depressão, ansiedade, bipolaridade. Qual seria o padrão para se usar? E também tireoide. Então, de novo, como a gente não tem os
Os padrões não são por doença e são por possibilidades de melhora. Tudo vai depender do que a gente como que está naquele momento. Porque a gente, como eu falei, a gente não trata doenças. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, tá, eu quero tratar a osteoporose com limbic arc. A minha resposta é, não é assim, não funciona assim. Porque o limbic arc não trata a osteoporose. Ele modula a energia da pessoa para que a resposta dessas células seja adequada para que se autocure. Então, é essa visão que a gente precisa mudar. Enquanto vocês ficarem com a visão de que o que eu uso para tal coisa, vocês continuam pensando na caixinha da medicina convencional. Tá com dor, toma analgésico, tá com depressivo, toma um antidepressivo, tá? Entendeu? Não é assim que funciona. Então, primeiro de tudo, respire fundo e relaxe, porque nós não vamos ter que aprender medicina para usar limbic arc. A segunda coisa, eu acabei de explicar 10 vezes que nós precisamos permitir que o nosso organismo mande a informação e este processo maravilhoso que é a tecnologia do limbic arc faça a ressonância daquilo que essa pessoa precisa. Então, eu posso até te dizer aqui, então tá, ó, nós temos, por exemplo, cálcio e magnésio que são fundamentais para a osteoporose. Se modular o cálcio e o magnésio, que não é isso que vai resolver, mas se eu modular o metabolismo do osso através de cálcio, magnésio, zinco, fósforo, que eu sei que tudo isso tem lá no limbic arc, eu posso ajudar a osteoporose. Mas e se a ressonância não for boa nesses produtos? Adianta usar? Muito pouco faz ação. Então, eu quero que vocês entendam que é mais importante vocês criarem a ideia de fazer a ressonância funcionar, porque não faz mal o que a pessoa tem. Então, a ideia do padrão está certa para a gente começar, mas depois que vocês entenderam isso, personalize. Por exemplo, a questão de osteoporose é uma doença metabólica sistêmica, a tireoide é uma doença metabólica. Entendeu? Se você vai por esse lado, mas o que tem essa tireoide? É uma tireoidite, então usa inflamação como base. Então, vocês podem ir assim, tateando. Mas a ideia básica e primordial é a que eu estou dando aqui para vocês. Ressonância. Porque aí vocês vão acertar sempre em cheio. Não vai ter outras confusões aí no meio, para a gente não... É aquilo que eu falei no começo, é melhor a gente não se meter, deixa o nosso corpo funcionar bem. Ele sabe o que está fazendo, o limbic arc também sabe. Deixa os dois se entenderem, ok? Então, todas essas dúvidas que vocês têm, façam assim, peguem imunidade, por exemplo, que a imunidade todo mundo precisa. Pega a imunidade e personaliza o resto. Mas eu estou com dor de cabeça, não faz mal. Bota imunidade e personaliza, vai melhorar a dor de cabeça. Mas eu tenho um lá que serve, por exemplo, no caso do hormônio, tem o his e hers, né? Ou seja, ele e ela. O ele e ela é o quê? É uma base para ter energia na linha, né, hormonal, que é mais uma questão de reprodução, ou de libido, alguma coisa para esse lado aí, né? Eu posso usar esses? Claro que pode. Na verdade, você pode usar qualquer um. Porque se você for considerar depois a ressonância, você vai estar sempre acertando. Ajudou? Ótimo, doutora. Quanto tempo ainda temos da sua Nenhum. preciosidade? Já acabou? A minha reunião já está começando aqui, já estão me chamando. Oh, meu Deus. Mas, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente que eu tenha ajudado. E eu gostaria muito que vocês ficassem com essa visão que eu trago para vocês, que é uma visão que, para mim, também ela agora ficou muito mais clara, né? E digo para vocês que vocês vão ter muito que se beneficiar dessa forma, tá bom? Um beijo a todos. Muito obrigada, doutora Rosângela, pela sua atenção, pelo seu carinho com a gente. Até a próxima. Doutora, aonde compramos a máquina? De ozônio, eles querem saber. Isso. A máquina de ozônio
A gente tem algumas no mercado, eu não vendo a máquina. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou encontrar aqui um número, tá? Peraí. Se puder postar, doutora, seria ideal. Vou dar o número de telefone. Oi? Tá? Porque esse vídeo... Eu vou escrever o número de telefone do Sérgio, tá? Aqui, ó. Vou deixar para vocês aqui no chat. Sérgio Ozônia, sanitizador de ar, tá? Tá, entrou aí, gente. Sérgio Ozônia, sanitizador de ar, e tá o telefone dele, tá bom? Beijo para todos. Obrigada, doutora. Gente, depois dessa aula, dessa preciosidade que é a doutora Rosângela, né, nós só temos a agradecer e trabalhar muito, personalizar muito os infoboosts para os nossos clientes, para os nossos afiliados, para a gente ter bastante resultado, né? Porque ela deixou bem claro para a gente trabalhar na linha de, não de doença, né? Mas de qualidade de vida e melhorar nesse sentido, que aí tudo melhora, né? Só um minutinho. Pessoal, quem está aqui na live pela primeira vez, amada, é importante você procurar a pessoa que fez o convite para você, que vai te esclarecer mais ainda, e de repente você também já ingressar junto conosco nessa nuvem Limbic Arc, tá bom? Procure a pessoa onde que você acessou o link e peça por mais informações de como que agora você vai ingressar no aplicativo. Gratidão a todos que participaram até o final dessa belíssima, importantíssima apresentação. Fala, Lígia. Nós temos também, né, Janira, um convite importante para fazer, porque se você se interessou em ser um cliente Limbic Arc, fale com a pessoa que te convidou, que isso é uma questão de honra. Mas hoje é quinta-feira e às 8h30 da noite nós temos uma live de apresentação da oportunidade de negócio da Limbic Arc, porque por trás de um excelente produto, de um produto realmente diferenciado no mercado, existe também uma possibilidade para terapeutas, para pessoas que queiram trabalhar como afiliados. E o convite é que hoje à noite, às 8h30, nós temos a live. Fala com a pessoa que te convidou para poder conhecer mais a respeito do projeto Limbic Arc. Isso, quem tiver interesse em trabalhar, né, como afiliado Limbic Arc, participe da live às 20h30 hoje, 20h30 Brasil, com Arlene e Alceia, a dupla imbatível. Link, né? É o mesmo link, né, Arlene? É o mesmo link que vocês entraram agora. Sim, o mesmo. Então, entrem às 20h30 para conhecer um pouco mais de Limbic Arc. Boa noite. Boa noite, porque aqui na Polônia, na Europa, já está bem noite, já é escuro, frio. Eu quero só parabenizar vocês, mulheres que estão se destacando, é fenomenal. E só vou pegar palavra, falando muito gratidão para a doutora Rosângela, tá? Porque eu e ela começamos do nada, não tinha nada, e ela que acreditou na minha palavra, no conhecimento, tá? E eu acho que Limbic Arc hoje existe no Brasil graças a dela. Eu não sou bom palestrante ainda, mas estou se preparando, tá? Fica com Deus. Vou prestigiar hoje
só surge que talvez não vai entrar, peço desculpa, porque vou na trem, vou viajar 500 quilômetros, talvez não vai ter bom internet, então peço desculpa, mas vou prestigiar vocês mais vezes. Juntos somos mais fortes, família Limbigard. Amo vocês e muito gratidão. Obrigada, André, pela participação. Boa tarde a todos, obrigada pela presença de todos e nos encontramos à noite, às 20h30, nesse mesmo link. Muito obrigada. Maravilhoso, em letras maiúsculas, parabéns a todos. Débora, faz um favor para mim, enche de coraçõezinhos aí na tela para nós, tá? Coloca a mãozinha aí, coração, coração, coração para todos, muito obrigada. Aí, Arlene, Lídia, todos nós. É isso daí, é uma única energia, né? Bate, 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 que nem fez a Fátima, né? O coração, quando a gente fala em Limbic Arc, nós que estamos usando, é aquela mesma emoção que a Fátima quase chorou ali, de alegria, de felicidade, o olhar da Arlene, assim, vibrante, a Débora, todas, não falando nome por nome, mas todos estão de parabéns. Bem-vindas ao nosso time, à nossa equipe, ao nosso ideal. E eu não posso, como eu estou sem a câmera devido a eu estar no celular, eu quero que vocês ouçam uma coisinha só. Parabéns para todas vocês, ok, gente? Beijos, beijos, beijos e até 20h30 com esta dupla maravilhosa, né, Arlene e Alceia? Hoje sou eu e a Carol. Ai, quinta mudão. Ai, perdão, desculpa, Lê. Lê e Cá hoje, né? Hoje é a dupla Leca, Letícia e Carol. Mas todos somos um. Então, é isso daí, gente. Muito obrigada e vamos que vamos.